Uma mulher, nascida na mais completa simplicidade, em uma estalagem esquecida, mudando para sempre o destino do maior império que o mundo já conheceu. Essa mesma mulher, depois de encontrar o amor, foi publicamente rejeitada, humilhada e forçada a viver por anos nas sombras da história, longe do próprio filho. Como alguém que foi descartada pelo poder, ressurge das cinzas, para se tornar uma das figuras mais influentes de seu tempo. E qual segredo, perdido por séculos em uma terra distante, ela estava destinada a encontrar? Uma descoberta que mudaria o rumo do cristianismo para sempre? Prepare-se para conhecer a incrível jornada de Helena. Uma história de dor e glória, de fé e perseverança, que prova que os mais humildes podem ser escolhidos para as maiores missões. Fique conosco até o fim e descubra como uma mulher esquecida se tornou uma santa imortal. A história vai surpreender você. A nossa história começa há muitos séculos, por volta do ano 250 d.C., em uma província romana distante e pacífica chamada Bitínia. Um lugar de colinas verdes e vales férteis, onde a vida seguia um ritmo tranquilo, longe da agitação e das intrigas da grande cidade de Roma. As pessoas viviam de forma simples, guiadas pelo trabalho na terra e pelas tradições antigas. Neste cenário modesto, nasceu uma menina chamada Helena. Ela não pertencia a nenhuma família nobre ou rica. Pelo contrário, era filha do dono de uma pequena estalagem, um lugar simples que oferecia abrigo e comida para os viajantes que passavam pela região. Desde muito jovem, Helena aprendeu o valor do trabalho, ajudando seus pais a cuidar do estabelecimento, a servir os hóspedes e a manter tudo em ordem. Sua beleza não era do tipo que impressionava de imediato, mas sim uma serenidade que vinha de dentro. Helena possuía um olhar bondoso e uma força tranquila que poucos conseguiam perceber à primeira vista. Ela cresceu com os pés no chão, aprendendo a ser humilde, paciente, e acima de tudo, a tratar todas as pessoas com respeito, independentemente de sua origem ou condição. E foi o destino que trouxe até essa vila um homem que mudaria sua vida para sempre. Seu nome era Constâncio Cloro, um jovem e ambicioso oficial do exército romano. Ele era um homem de status, acostumado com a disciplina militar e com os círculos de poder. Durante uma de suas missões, ele precisou se hospedar justamente na estalagem da família de Helena. Noite após noite, Constâncio observava aquela jovem. Ele não via apenas a filha do estalajadeiro, mas uma mulher de caráter imenso. Ele via sua paciência com os viajantes cansados, seu respeito pelos mais velhos e sua compaixão genuína. Ele, um homem acostumado com as ambições e os interesses da política, encontrou em Helena uma pureza e uma paz que o dinheiro e o poder não podiam comprar. Apesar da enorme diferença social que os separava, o amor entre eles floresceu de forma natural e discreta. Constâncio decidiu que queria Helena como sua esposa. Ele a levou consigo, e daquela união nasceu a maior alegria da vida de Helena. Um menino, a quem deram o nome de Constantino. Ela o segurava em seus braços, cantando canções de ninar e pedindo aos céus que o protegesse. Naquele momento de pura felicidade, Helena não podia imaginar que aquele pequeno bebê estava destinado a se tornar um dos homens mais poderosos do mundo, e que a jornada deles, cheia de glórias e de profundas dores, estava apenas começando. Mas a felicidade, por mais pura que seja, muitas vezes enfrenta as duras realidades do mundo. A carreira militar de Constâncio Cloro continuava a crescer. Seu nome era cada vez mais respeitado nos círculos de poder do Império Romano. E com o grande poder, vinham as grandes exigências. Roma, com suas regras rígidas e sua política complexa, começou a cobrar seu preço. Um novo sistema de poder, chamado de tetrarquia, estava sendo implementado. Para fortalecer alianças e garantir sua posição nesse novo sistema, Constâncio recebeu uma ordem direta e implacável. Ele deveria se divorciar de Helena e se casar com Teodora, uma mulher de linhagem nobre, ligada diretamente ao imperador. Não era uma questão de amor, mas de política. Para o mundo, Helena era uma mulher simples, sem sangue nobre. Sua união com Constâncio, aos olhos da lei romana, era frágil. E assim, ela foi repudiada, rejeitada, deixada para trás. Seu coração se partiu, mas se partiu em um silêncio profundo.
Não houve gritos, não houve protestos. Ela aceitou seu destino com a mesma dignidade com que havia vivido até então. Contudo, a dor mais profunda e cruel ainda estava por vir. Helena não perdeu apenas o homem que amava. Ela perdeu também a luz de sua vida. Seu filho. Constantino foi arrancado de seus braços para ser educado na corte, longe da influência de uma mãe considerada inadequada pelo império. O som da risada de seu menino foi substituído por um silêncio pesado e vazio. O calor de seu abraço deu lugar a uma saudade que a acompanharia por longos e solitários anos. Os anos que se seguiram foram de total escuridão e anonimato. Helena voltou a uma vida simples, longe de qualquer luxo ou reconhecimento. Ela era uma sombra, uma memória esquecida nas engrenagens do poder. Todos os dias, ela sentia a ausência de seu filho. Todas as noites, ela olhava para o céu e se perguntava sobre o destino do menino que ela tanto amava. Mas na profundidade de seu sofrimento, a verdadeira força de Helena começou a se revelar. Em vez de deixar a amargura tomar conta de seu coração, ela escolheu outro caminho. Ela escolheu a fé. Cada lágrima derramada se tornou uma oração. Cada momento de solidão se tornou uma conversa silenciosa com Deus, pedindo força para suportar, e esperança para continuar. Ela não sabia, mas aqueles anos de silêncio não eram um fim. Eram uma preparação. Em sua dor, Deus estava moldando seu espírito, fortalecendo sua alma e a preparando para um futuro que ela jamais poderia imaginar. A mulher que o império descartou, estava na verdade, sendo guardada para uma missão muito maior. O tempo passou. Anos se tornaram quase décadas. Longe dos olhos de sua mãe, Constantino cresceu. Ele foi educado no coração do poder, cercado por soldados, políticos e estrategistas. Aprendeu sobre guerra, sobre a administração do império e sobre a ambição dos homens. Mas em meio a toda a glória e poder, ele nunca esqueceu o rosto sereno da mãe que foi forçado a deixar para trás. As memórias de sua bondade e de sua força silenciosa permaneceram vivas em seu coração. Até que um dia, a notícia que mudaria o destino de todos chegou. Seu pai, Constâncio, havia morrido. E o exército, em um ato de lealdade e reconhecimento por sua liderança, aclamou Constantino como um novo imperador de Roma. Agora, ele era o homem mais poderoso do mundo. Seus primeiros atos como imperador foram decisivos para consolidar seu poder e proteger as fronteiras. Mas uma de suas primeiras ordens não foi uma estratégia militar ou um novo decreto. Foi um ato de amor e de justiça. Ele enviou seus mensageiros mais confiáveis com uma única missão: encontrar Helena e trazê-la para a corte. E foi assim que a mulher que viveu anos no silêncio e no esquecimento, de repente vê os emissários do imperador à sua porta. O filho que ela só podia abraçar em seus sonhos agora a chamava para o seu lado. O reencontro foi um momento que as palavras mal podem descrever. Quando seus olhos se encontraram, depois de tanto tempo, não houve acusações nem mágoas. Um abraço longo e apertado disse tudo. Lágrimas de saudade e de alegria lavaram as profundas feridas do passado. Naquele abraço, tudo foi perdoado e compreendido. Mas Constantino não queria apenas sua mãe ao seu lado. Ele queria que todo o império a honrasse como ele a honrava. Em uma cerimônia oficial, ele lhe concedeu o título de Augusta. Era a mais alta honra que uma mulher poderia receber em todo o Império Romano. A mulher que fora repudiada era, agora, a mãe do imperador, reverenciada por todos. A sua longa noite de silêncio havia, finalmente, chegado ao fim. O poder e a riqueza são provas de fogo para o caráter de uma pessoa. Muitos, ao chegarem ao topo, se perdem no orgulho e na vaidade. Mas com Helena, aconteceu exatamente o contrário. Para ela, o título de Augusta e o acesso ao tesouro imperial não eram prêmios, mas ferramentas para uma missão maior. Ela não se esqueceu de suas origens humildes, nem da fé que a sustentou nos anos de silêncio. Seu coração não estava nos grandes salões do palácio, mas nas ruas, entre as pessoas que sofriam. Com a autoridade que agora possuía, Helena começou a transformar o império de dentro para fora.
Ela usava os recursos imperiais para alimentar os famintos, vestir os necessitados e dar abrigo aos que não tinham um lar. Mas sua caridade ia além de dinheiro. Era pessoal. Muitas vezes, Helena tirava suas vestes de Augusta, usava roupas simples e caminhava disfarçada pelos bairros mais pobres. Ela entrava nas casas dos doentes para oferecer uma palavra de conforto. Visitava as prisões e usava sua influência para libertar pessoas que haviam sido condenadas injustamente. Ela não enviava servos para fazer o bem em seu nome. Ela mesma ia ao encontro daqueles que precisavam. Constantino via o exemplo de sua mãe todos os dias. Ele via a força da fé cristã não em longos discursos, mas em ações de puro amor e compaixão. Ele via uma mulher, que mesmo tendo todo o poder, escolhia a humildade e o serviço. E essa influência silenciosa e constante começou a mudar o coração do próprio imperador. Foi esse testemunho vivo que levou Constantino a tomar uma das decisões mais importantes da história. No ano de 313, ele proclamou o Edito de Milão. Com esse decreto, a perseguição aos cristãos, que havia durado séculos, estava oficialmente proibida. Pela primeira vez, os cristãos tinham liberdade para praticar sua fé abertamente em todo o Império Romano. Helena, a mulher que fora rejeitada, se tornava agora a mãe espiritual de um império que começava a abraçar uma nova luz. Seu poder não servia a si mesma, mas a Deus, e aos seus filhos mais necessitados. O império agora conhecia a paz e a liberdade religiosa. Mas para Helena, uma última e grandiosa missão ainda a chamava. Um desejo profundo crescia em seu coração. Ela queria conhecer a Terra Santa. Queria caminhar pelas mesmas ruas por onde Jesus andou, sentir a energia dos lugares onde ele ensinou, e acima de tudo, encontrar o sinal mais poderoso de sua fé e a verdadeira cruz. Mesmo com quase 80 anos de idade, sua determinação era inabalável. Com o apoio de seu filho Constantino, ela iniciou a longa e perigosa peregrinação. Atravessou mares e desertos, enfrentando todos os riscos com uma coragem que vinha de sua fé profunda. Ao chegar em Jerusalém, seu coração se encheu de emoção. Mas ela também encontrou uma triste realidade. Os lugares mais sagrados para os cristãos haviam sido cobertos por templos dedicados a deuses pagãos, uma tentativa de apagar a memória de Cristo. Com paciência e humildade, Helena começou a investigar. Ela conversou com os moradores mais antigos, ouviu histórias e seguiu pistas. Seu trabalho a levou ao Monte Gólgota, o local da crucificação. Ali, ela ordenou que o templo pagão fosse destruído e que se iniciassem as escavações. Então, o momento esperado aconteceu. Os trabalhadores encontraram, enterradas sob a terra e os escombros, não uma, mas 3 cruzes de madeira. Uma imensa dúvida surgiu. Qual delas era a verdadeira cruz de Cristo? Helena, em oração, pediu a Deus um sinal. Uma mulher da cidade, que estava gravemente doente e perto da morte, foi trazida até o local. Com muito cuidado, tocaram a primeira cruz em seu corpo. Nada aconteceu. Tocaram a segunda cruz. O silêncio permaneceu. Mas quando a terceira e última cruz tocou suavemente a mulher, um milagre aconteceu diante de todos. Ela abriu os olhos, respirou fundo e levantou-se, completamente curada. As lágrimas de alegria rolaram pelo rosto de Helena. Não havia mais dúvida. Era a Santa Cruz, o madeiro onde o Salvador havia dado a vida pela humanidade. Sua grande missão estava cumprida. Para honrar aquela descoberta, ela ordenou a construção de uma das igrejas mais importantes do mundo. A Basílica do Santo Sepulcro. Helena retornou de sua peregrinação com o coração em paz. Sua grande missão na Terra estava cumprida. Ela havia devolvido ao mundo o símbolo da fé cristã, e havia deixado sua marca nos lugares mais sagrados. Seus últimos anos de vida foram vividos em serena gratidão. O vigor de sua juventude já não existia. Seu corpo, cansado pela longa e intensa jornada de vida, começava a enfraquecer. Mas enquanto seu físico se tornava mais frágil, sua alma parecia brilhar com uma força ainda maior.
Ela passava longas horas em oração, não mais pedindo por missões, mas agradecendo pela vida que Deus lhe havia dado. E sua caridade não cessou. Enquanto teve forças, continuou a ajudar os pobres e a consolar os aflitos que a procuravam. Constantino, sempre que podia, sentava-se ao lado de sua mãe. Ele já não era apenas o imperador buscando um conselho, mas um filho ouvindo as palavras sábias de uma mulher cuja vida inteira foi um testemunho de fé. Quando sentiu que sua hora estava próxima, Helena se preparou com a mesma tranquilidade com que enfrentou todas as dificuldades. Em seu leito, cercada pelo amor e pelo respeito de sua família, ela partiu. Sua morte não foi um evento de tristeza, mas a conclusão pacífica de uma vida extraordinária. Não era um fim, mas o reencontro definitivo com o Deus a quem ela havia dedicado cada um de seus dias. Helena deixou para o mundo muito mais do que as relíquias sagradas que encontrou. Ela deixou um legado poderoso e eterno. O legado de que a verdadeira nobreza não está no sangue, mas no coração. O legado de que a fé, mesmo quando testada pela dor e pela humilhação, pode se tornar uma força capaz de transformar o mundo. A história da simples filha de um estalajadeiro, que se tornou mãe de um imperador e depois serva de Deus, atravessou os séculos. Santa Helena se tornou um símbolo imortal de humildade, resiliência, caridade, e acima de tudo, de um amor inabalável que encontrou na cruz a sua maior inspiração. E assim, chegamos ao final da inspiradora jornada de Santa Helena. Uma história de fé, resiliência e amor que atravessa os séculos e continua a tocar nossos corações. Se você também se sentiu inspirado por este testemunho de vida, pedimos que deixe a sua curtida neste vídeo. É um gesto simples, mas que nos ajuda imensamente a levar esta mensagem de esperança e perseverança para mais pessoas. Gostaríamos muito de saber o que você sentiu. Qual parte da vida de Santa Helena mais tocou você? Deixe seu comentário abaixo, compartilhando seus pensamentos ou sua prece. Ler sua participação enriquece a nossa comunidade. E se você deseja continuar recebendo histórias como esta, que alimentam a alma e fortalecem a nossa fé, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Agradecemos de coração por sua companhia nesta jornada. Que a paz e a força de Santa Helena estejam com você. A serva que se tornou rainha. A rainha que se tornou santa.